Queria como você falar mais especificamente sobre como um advogado hoje poderia usar a blockchain, qual que é a vantagem para ele, como que ele faz essas coisas? Por exemplo, no caso de assinaturas eletrônicas, né, que geralmente elas estão num servidor centralizado. Esse servidor centralizado, ele acaba sendo suscetível a muitos ataques hackers, porque ele armazena as informações num ponto único. Com a tecnologia blockchain, essas assinaturas eletrônicas, elas criptografadas em um blockchain com um carimbo de tempo, e sendo que a tecnologia blockchain ela é distribuída, ou seja, ela permite o armazenamento de dados em vários computadores espalhados pelo mundo inteiro, isso, além de ser um excelente instrumento contra ataque hacker, ela também impede novas edições de assinaturas não autorizadas, ou seja, ela impede que falsificadores criem uma nova assinatura, porque eles não vão conseguir roubar aquela assinatura armazenada em um blockchain. Outro ponto interessante é que, por exemplo, um uso de identidade, né, digital, e isso vai ser uma grande ferramenta, inclusive nas finanças em nível global, né? Se a gente pensar que a identidade digital em blockchain, ela dá aos usuários o controle de granular as suas informações pessoais, e aí eu vou explicar, vou tornar mais claro isso. Imagina que um comerciante, ele precisa saber se você é maior de 18 anos para te vender uma bebida alcoólica, por exemplo, ou alguma mercadoria. E você, com uma identidade em blockchain, esse comerciante não vai precisar ter acesso à sua data de nascimento, nem ao seu endereço, nem aonde você trabalha. Ele só vai ter a confirmação de que você é maior de 18 anos, ou que você realmente possui, você é a pessoa que você está dizendo ser, sem ter acesso a nenhum dado mais aprofundado. Para o advogado também, muitos documentos que eles acabam usando na prática jurídica, como títulos de propriedade, os próprios contratos, se eles forem registrados em blockchain, isso vai baratear muito os custos, se a gente considerar que a maior parte do serviço dos advogados tem alta demanda em custos administrativos, então a gente consegue reduzir bastante os custos colocando esses documentos importantes da prática jurídica, como contratos, se a gente colocar em um servidor em blockchain. E também tem aquela questão de que os contratos que são armazenados em um servidor centralizado, no modelo tradicional, eles também estão sujeitos a ataque hacker e destruição, né? E no blockchain isso seria perfeitamente evitado. Também, como a maioria dos negócios estão se tornando digitais, e quando você tem vários ativos que passam entre vários atores, por exemplo, como as remessas de mercadoria, como eu mencionei na cadeia de suprimentos, ou mesmo títulos financeiros, onde a cadeia é bem complexa, você possui muita discrepância entre registro das partes, o que pode originar disputas jurídicas bem prolongadas. Então, se se a propriedade, as mercadorias e todos os ativos envolvidos, né, nas cadeias em que os advogados atuam, se elas fossem registradas em blockchain, além de você proporcionar uma rastreabilidade e a transparência ao longo de toda essa cadeia, isso você acaba ampliando a prova de títulos por vários meios. Por exemplo, você não precisa ir até o cartório, vamos supor que você teve um contrato registrado em Minas Gerais e você está em São Paulo. Pelo modelo analógico, você tem que ir até Minas Gerais, pegar o documento original lá no cartório da cidade de Minas Gerais. Com o registro em blockchain, não, como você acaba automatizando, fica tudo online. Então, você consegue, muitas vezes, ter acesso a esse documento com um simples celular. E eu achei interessante que praticamente todas essas coisas que você mencionou como possíveis aplicações blockchain para o direito são coisas que a gente faz na Original Mind. Então, por exemplo, assinatura de contrato, né? A gente poder fazer uma assinatura digital do contrato é uma coisa extremamente conveniente, né? Você não precisa mais ir reconhecer firma em cartório, você não precisa mais atravessar a cidade para a parte poder assinar o contrato, e você consegue ter muito mais garantia.
Porque a nossa assinatura de contrato, ela é feita com base numa identidade verificada. Então, você consegue ter certeza que é aquela pessoa assinando. Como você só tem uma única versão do contrato, você não tem aquelas divergências. Sabe quando você tem aquelas negociações muito extensas? Aí, no fim das contas, eu tenho a versão A do contrato, você tem a versão B, a gente não percebeu que eles estão com detalhezinhos diferentes. No fim das contas, vai parar no judiciário porque a gente não sabe qual que é a versão que vale, né? Sim. Então, essa versão única ajuda nisso também. O fato dele ser certificado em blockchain, conforme você mencionou, ele traz um carimbo de tempo, né? Que ele diz, olha, ele foi assinado nessa data aqui, nesse exato horário, e como ele tem um hash, não dá para alterar depois. Porque se você alterar, o hash ele é como se fosse uma identidade digital do documento, né? Se você alterar qualquer coisinha naquele documento depois, o hash vai sair diferente. Então você acaba tendo praticidade e garantia de que o seu contrato não vai ser modificado, que ele não pode ser fraudado e vai ser extremamente difícil para alguém usar a sua identidade, né? Praticamente impossível. E esse é um serviço que a gente já oferece. Inclusive, a gente já tem, né, alguns milhares de assinaturas sendo feitas por aí. E um outro ponto que você mencionou também é a questão dos documentos, né? É uma coisa que, na verdade, o Original My nasceu para isso, né? A nossa ideia inicial era usar o blockchain para fazer o registro de propriedade intelectual. Porque o que acontece? Para os direitos de propriedade intelectual, a gente tem vários tipos, né? Só que se a gente pensar no direito autoral, por exemplo, ele não precisa de registro. A gente costuma dizer que o direito autoral ele nasce junto com a obra, né? Só que qual que é o problema? Por que as pessoas registram? Imagina que eu, né, escrevi alguma coisa, compus alguma música, e alguém vai lá e copia, né? Conhecido plágio. Para eu levar essa demanda para o judiciário, eu preciso comprovar que eu criei aquela coisa naquela data. Então, antigamente, o pessoal até fazia aquele negócio, né, de mandar uma cópia para si mesmo pelo correio com aquela coisa, porque você tem o selo do correio mostrando aquela data, né? Não precisa. Você poderia simplesmente certificar aquela obra em blockchain. Você tem lá o carimbo de tempo que mostra que foi você que criou aquela coisa. Então, se você tiver que levar a demanda para o juiz, você consegue comprovar, olha, eu criei essa peça aqui antes. Que eu acho que é uma coisa super interessante, né? E na parte de coleta de provas também, não é nem só isso, a gente até comentou na live passada que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu prova certificada em blockchain como válida. Foi super interessante o caso, porque assim, você tinha um conteúdo ofensivo numa rede social, e daí, para evitar que a pessoa apagasse aquele conteúdo e para conseguir garantir a prova, a pessoa foi lá e certificou em blockchain que aquele conteúdo existia. E aí foi super engraçado porque a pessoa ela entrou com um pedido de urgência para não apagarem o conteúdo. Daí a juíza falou: na verdade não precisa aqui, porque você já garantiu a existência do conteúdo. Ah, então tá bom, né?